científica auxiliar. Ai, desculpa, eu comecei a falar e eu não vi que não tinha começado a gravar ainda. Sem problema. Então, pessoal, a ilustração científica, então, ela é quando a gente une a arte com a ciência, tá? E aí ela transforma de uma forma mais fácil o que você quer passar na ilustração, conforme, claro, o pesquisador ou quem encomendou esse trabalho. Por exemplo, esse que eu coloquei aqui é um tambaqui, né? E o intestino do tambaqui. E é, ele poderia utilizar foto e tudo mais, só que no caso do intestino, a ilustração ela acaba ajudando para não chocar o espectador e também porque eu consigo colocar na forma que ele realmente fica dentro do peixe, né? Porque querendo ou não, quando você faz a dissecação, esses órgãos assim, eles têm perigo de colabar, tem perigo de soltar um pedaço, enfim, ou uma parte ficar escondida porque fica embaixo de outro órgão, enfim. Então, a ilustração é uma forma também de dar uma limpada nesse desenho, né? É, nessa imagem específica, e ela é trabalhada junto com o pesquisador, porque assim, eu sou ilustradora científica e também sou professora, né, tanto de ilustração como de biologia, só que, assim, eu não sei exatamente todos esses organismos, né, porque é uma área muito ampla. Então, é necessário que o pesquisador, ele me fale exatamente o que ele quer, o que ele precisa, como ele quer e o que é importante mostrar. Então, eu sempre faço conversas com esse pesquisador, eu sempre é, faço um esboço, mostro para ele, né, como que ficaria, assim, porque aí, aqui, ó, aqui embaixo é o artigo onde saiu esses desenhos, né? Ele pôde colocar aqui as posições, né, os cortes, aqui é onde foi feito os cortes para pesquisa. E aí, assim, ele consegue identificar isso no artigo. Então, a ilustração científica, ela tem um papel educativo, né? Porque as pessoas também me questionam se ilustração científica é arte, né? Porque falam assim, ai, não, porque desenho realista, como que pode ser considerado arte? É porque a função dele é de um pouco diferente, sabe? O desenho tem que ficar bonito, mas ele tem que ficar principalmente é, mostrar algo, sabe? Tem função de educar sobre aquele assunto. E aí, gente, eu coloquei aqui só um exemplo, né? Esse é o livro que a gente escreveu, né? E aí essa é uma das ilustrações que está lá dentro do livro, né? Da Herpetofauna da Cuesta Paulista. E aí, nesse caso, o que eu quis colocar foi a forma, né? A forma que ele fica e a cor, né? Porque essa é uma coral falsa, só que meu intuito nesse desenho foi colocar assim, mais ou menos a cor que ele fica e a forma, eu meio que montei uma forma específica, né? Porque se eu pegar uma imagem, se eu pegar só uma foto e copiar a foto, isso é um plágio também, né? Então, a forma, como eu vou estudar esse animal, tem que ser estudado com muita cautela para também não ter perigo de plágio. Então, eu estudei a forma do animal, as escamas e tudo mais, para compor a posição que eu gostaria de colocar ele no livro, tá? Aqui é outra ilustração que vai ter no livro também, tá? É, então, esse daqui é só para ilustrar assim, por que que a gente não utiliza só fotos, né?
Eu sempre falo que a fotografia e a ilustração, elas andam juntas. Não só naquele exemplo do intestino, que, assim, para ilustrar o intestino, é muito melhor que seja um desenho do que uma foto, propriamente dito, porque a foto choca, sabe? Tem sangue, tem gordura ali no meio, e dá uma chocada no público, sabe? Mas aqui é diferente. Uma foto de um girino não chocaria ninguém. Só que aqui eu tô com o intuito de mostrar o crescimento de uma estrutura. Então, se eu estou querendo mostrar o crescimento de uma estrutura, é interessante que eu coloque a ilustração e um passo a passo, para a pessoa conseguir identificar o que cresceu ali, o que mudou naquela estrutura, o que mudou naquela espécie, naquele indivíduo, enfim, naquela população. Então, é esse que é o objetivo, né? Porque aí eu consigo mostrar um passo a passo mais detalhado do que numa fotografia. Não que não dê, mas que ajudaria. Aí, se eu quiser colocar para complementar uma foto de um girino, para especificar também, tudo bem, mas não é necessário neste caso, né? Tem caso que vai ser necessário e tem caso que, ok, se tiver, ok, se não tiver, enfim, tá? Então, eu sempre falo que a ilustração científica e a fotografia andam juntas. Tem mais ilustrações, né, da metamorfose do girino lá no livro também. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre as técnicas que eu uso, né? Eu resolvi não fazer uma apresentação tão longa, porque eu gosto, assim, de conversar, de um bate-papo. Então, depois da apresentação, se vocês quiserem perguntar alguma coisa e tal, aí a gente vai conversando, tá? Sobre as técnicas que eu apresento aqui, uma delas é o grafite, né? O grafite, ele é a base da ilustração científica. Ele é necessário para você aprender qualquer técnica na ilustração. Não adianta. Ah, mas eu gosto de aquarela, eu gosto de lápis de cor, eu gosto de guache, eu gosto de, enfim. O grafite, ele se faz muito necessário, né? É com ele que você aprende as primeiras formas tridimensionais, né? Colocar para fora ali, fazer esse desenho saltar do papel, né? É também com ele que a gente aprende conceitos de luz e sombra, né? Então, pintar a parte que fica mais na sombra, deixar mais claro outras partes, enfim. E tudo isso a gente faz com um degradê de grafite, né? A gente tem ali no grafite, se você reparar, tem uma letrinha, né? O B, 2B, 3B, 4B, enfim. Quanto mais B, mais carbono tem esse grafite. Por isso que ele é mais maleável, né? Ele fica molinho, assim, né? Quanto mais B, mais molinho e mais forte é o pigmento. É por causa do carbono. E aí, a gente tem os grafites, assim, adequados, né? Então, por exemplo, H, F ou até um HB para um rascunho ou para um sombreado suave. E aí, quanto mais sombra tiver, vai aumentando a quantidade de Bs, tá? O suave, tem gente assim que faz até saturar, né? Passa o grafite até ficar bem, assim, saturado. Só que o legal de. Opa, peraí, minha apresentação foi na outra janela. Então, só que o bom de ter essa apresentação, né, de você trocar o grafite, é bom porque chega uma hora que aquele papel não suporta mais aquele tipo de grafite, né? E aí dá para perceber que você não consegue sobrepor tão bem assim, né?
Então, o grafite ele chega a ser a base, é onde a gente estuda toda a parte de luz e sombra, a parte tridimensional, é onde a gente corrige as coisas, é como a gente manda o esboço para o cliente, porque às vezes o cliente ele sabe mais ou menos, mas você precisa fazer uns estudos antes. Por exemplo, é o que eu fiz com o intestino, com o estômago de peixe, que é uma estrutura que eu não conheço tão bem. Eu mando em grafite primeiro, para que a pessoa, ou pelo menos só o contorno, ou já parcialmente sombreado, só para que ele tenha uma noção de como vai ficar. Aqui é um crânio de coiote. Pontilhismo é uma técnica muito, 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 muito utilizada. Ele está sempre correlacionado com o grafite. Por quê? Porque normalmente a gente faz um desenho em grafite e um desenho em pontilhismo em cima daquele grafite que a gente fez. Então, para fazer o pontilhismo, é necessário saber o grafite e ele é muito usado assim para a gente mostrar, por exemplo, tanto o pontilhismo como rachura, que a gente pode fazer com o nanquim, rachura, aqueles risquinhos, a gente usa muito para comportamento de animal, né? Porque no comportamento não é necessário exatamente mostrar a coloração. Então, a gente pode fazer preto e branco. Ou então, insetos, ou então, nesse caso aqui, que é crescimento de uma estrutura e que a cor não é relevante, ou então morfologia de uma planta, né? Às vezes usa também, pontilhismo nem tanto, é mais rachura nesse caso. Enfim, e além de variar conforme o tipo que vai fazer, o tipo do desenho, também varia muito com o que o pesquisador ele quer, né? Porque às vezes você fala, eu sei fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. E aí ele fala, não, mas eu quero essa daqui para tal coisa. Você pode dar a sua opinião, né? Eles normalmente levam em consideração, mas às vezes ele fala assim, não, eu quero isso aqui em colorido por causa disso e disso e disso. Tudo bem, tá? E aí você vai fazendo para ver o que ele acha, o que ela acha, enfim, tá? Com o que os pesquisadores acham de forma geral. É, deixa eu passar aqui. Aqui eu vou falar de 4 técnicas, que são as 4 técnicas que eu mais uso, mas tem outras, tá? Então, eu comecei falando do grafite, pontilhismo, vou falar do lápis de cor e aquarela, que são as coisas que eu mais uso, né? A gloxínia no começo era em aquarela, mas tem outras ilustrações que são feitas, por exemplo, com guache, que são feitas em acrílico, enfim, ou pastel seco também, digital, né? Então tem outras formas de ilustração. Eu vou falar nessas 4 porque são as que eu mais uso nesse caso, né? Peraí, passei isso. Aqui para mostrar as aquarelas, né? Aquarela a gente usa muito em ilustração botânica, mas a gente pode usar também em animais quando a gente quer mostrar uma coloração específica, específicas assim, né? Por exemplo, aqui é uma Ipsiboas abomarginatus, e aqui é uma orquídea assim que eu vi da minha mãe, achei muito bonita, enfim. E aí, gente, eu coloquei aqui uma informação mais técnica, né? Que é, a gente usa na aquarela, ela é diferente da aquarela de artística, né? Na ilustração científica vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque na aquarela da ilustração científica, a gente precisa utilizar uma técnica que é úmido sobre úmido, né? Que a gente faz magoada com água e depois coloca a tinta. Só que, diferente da ilustração artística, a gente usa o controle da água ao nosso favor. Então, a gente só coloca a água onde a gente sabe que vai a tinta mesmo. A gente não deixa essa tinta fugir.
É basicamente essa diferença. Outra diferença é o papel, que faz toda a diferença na ilustração científica. O papel em aquarela, ele tem que ser satinado prensado a quente. O que seria isso? Seria um papel de algodão, 300 gramas pelo menos, liso, muito liso, né? E que tenha uma certa absorção de água. Então, quando a gente fala que é satinado, prensado a quente, a gente já imagina que esse papel seja bem liso, né? Ele não pode ter rugosidade, porque quando a gente compra um papel de aquarela, dá para ver assim, olha, prensado a frio, grana fina, grana grossa. Isso vai variar a rugosidade do papel. E no caso da ilustração científica, a gente precisa deixar o papel mais liso possível. Quanto mais liso o papel, mais detalhes você consegue colocar naquela ilustração. E é isso que é interessante na ilustração científica. A gente não quer esconder nada, porque é importante mostrar aquela estrutura. O que a gente pode fazer são pequenas alterações para ficar melhor visualmente, porém sem mudar a estrutura, né? Por exemplo, eu poderia aqui nessa flor colocar ela um pouquinho virada para um lado, se eu quisesse mostrar alguma estrutura diferente, né? Mudar um pouquinho a posição, tudo bem. O que eu não posso é, por exemplo, pegar uma orquídea e desenhar uma gavinha nela, que não tem nada a ver, né? Porque aí já mudaria a espécie, mudaria o tipo dela. E aqui é para vocês verem ilustrações em lápis de cor e ilustração em técnica mista, tá? Essa daqui é, como eu disse antes, ela tá no livro, né, da Herpetofauna da Cuesta Paulista. Ela foi feita toda em lápis de cor e nesse caso, o lápis de cor que eu usei foi da Polychromos, que é a linha artística da Faber-Castell. Porém, muita gente fala assim que não, é um material, sabe? E joga a culpa no material. Fala assim, não, porque você só consegue fazer uma ilustração legal por causa do material. Claro que o material ajuda, mas, gente, não é tudo isso. Eu consigo fazer uma ilustração com a Faber-Castell estudantil. Eu tenho ilustrações feitas com a Faber-Castell estudantil. E depois que me falaram isso, eu comecei a fazer vários desenhos só com Faber-Castell estudantil. Porque não são essas no caso, né? Porque eu não tinha o tom específico desse lápis. Mas eu comecei a fazer mais no estudantil, porque eu falei assim, gente, não é só o lápis de cor que faz a diferença, sabe? Tipo, o tempo que eu passei estudando isso, me aperfeiçoando nisso, também faz diferença, tá? É, aqui, nesse caso, eu fiz com o lápis de cor policromos, né? E nesse daqui, eu fiz uma técnica mista, em que eu usei um lápis de cor para desenhar os adelfobates e aquarela para fazer o fundo, tipo um sphagnum, assim, né? Uma superfície em que eles normalmente ficam. E é uma coisa que dá para fazer também. Só que quando você vai fazer uma técnica mista, é importante que você tenha em mente como que você vai colocar. Porque, por exemplo, o lápis de cor ele tem uma cera. Quando você aplica essa cera no papel, nada mais consegue passar por essa cera, né? Então você não consegue aplicar nada em cima. Então, é necessário, se você for colocar, por exemplo, misturar as duas juntas no mesmo papel, colocar aquarela primeiro e depois o lápis de cor. Porque se colocar o lápis de cor primeiro, a aquarela não vai entrar. Nesse caso, eu não precisei, porque eu desenhei os adelfobates primeiro, em lápis de cor, e eu só fiz o fundo em aquarela. Então, tudo bem, né? Não teve uma mistura
entre as duas, tá? E só voltando assim com os materiais, né? É claro que os materiais ajudam, mas assim, estudar, né? O treino também ajuda. Só que tem lápis assim que são bem ruins e não dá para fazer nada com eles, tipo, nada mesmo, assim, nem, sei lá, quando tá começando a pintar. Tem alguns lápis assim que você percebe pela quantidade de cera. Para você saber se um lápis de cor é bom ou não, faz um até o máximo que ele aguentar, né? Que o papel e o lápis suportar. E ver a cor dele. Se ele for um preto, né, como anunciado, né, tipo, é um lápis preto e tá lá bem pretão, assim, então esse é um lápis bom. Se for um lápis que vai deixar a cor cinza, não importa a força que você usar, ele vai deixar o preto cinza, então é um lápis que não é muito bom, que ele tem muita cera. Então, assim você consegue identificar até lápis estudantil que é bom e que não é bom. O da Faber-Castell, ele é muito bom, assim. O que não é muito bom é a madeira, porque eles misturam tipos de madeiras diferentes e para apontar se sente um pouco de dificuldade. Às vezes tem umas madeira dura no meio e tal. Mas façam esses testes com os lápis de cor de vocês. Peguem eles, pega o lápis preto e faça ele assim, ó, usando a força assim para pintar normal e ver se ele tem aquele tom preto que está pintado no lápis. Se tiver, é um bom lápis, tá? Esse é um teste bem tranquilo para fazer. E então, assim, tem materiais que ajudam, tem materiais que não ajudam, mas também tem a parte nossa, né? Porque falam assim para mim: ah, mas ilustração não é um dom? Não, não é, né? A ilustração, ela é um treino. O que é um dom, na verdade, né, é a sua motivação. É o que você usa para querer aprender, para querer aperfeiçoar, para querer saber mais, conhecer mais, né? Isso que vai fazer uma diferença maior quando você está fazendo a ilustração científica, né? E aqui, só para mostrar um pouquinho do livro, né? Quando eu ilustrei esse livro, porque assim, apesar de ter estudado sobre anfíbios e répteis no Instituto Butantan, gostar muito do tema, eu não conhecia muitas espécies assim, eu não conhecia, né? Porque tem muitas espécies, né? Botucatu tem muitos animais, muitos anfíbios, muitos répteis, de forma geral. E foi um trabalho em conjunto mesmo, né? Por exemplo, o André, que vocês conheceram na terça, ele que ficou me explicando vários pontos sobre girinos, né? O Gabriel também, ele ficou me mandando vários artigos que ele tinha. A gente ficou estudando juntos várias coisas, assim, né? Vários itens, porque tinha coisas assim que eles tinham mais conhecimento do que eu nesse ponto, só que eu precisava ilustrar, né? Então eu usei assim o meu conhecimento prévio, o meu conhecimento adquirido também, tá? Além do conhecimento deles de me passar todas as informações que eles podiam, né? A ilustração científica, ela é um trabalho em conjunto, né? Você não pode, assim, simplesmente falar, ah, não, eu sei fazer isso, pode deixar que eu faço. Não, você sabe, né? Algumas coisas você realmente sabe, só que fala assim, meu, será que é isso mesmo? Deixa eu perguntar para quem estuda isso.
E aí eu vou perguntar para essa pessoa, e aí eu vou perguntar para um dos meninos, falar assim, viu, você que estudou muito essa espécie, me conta, é isso mesmo ou é assim assado? Sabe? É importante essa troca de informação quando se é ilustrador, porque, aliás, em toda pesquisa deveria ser assim, né? Todo o âmbito científico deveria ser assim, porque essa troca de informação é muito rica, né? Quando a gente, mesmo assim, a gente falou, não, eu tenho quase certeza que é isso, mas eu só vou confirmar para ver se é isso mesmo. Porque assim, gente, é melhor perguntar quando você está fazendo o esboço, quando você está fazendo o rascunho, do que quando o negócio está pronto e aí a pessoa fala assim, meu, não era nada disso, sabe? Acho que você viajou nessa parte aqui, acho que não ficou tão legal, acho que poderia ser uma posição diferente, sabe? Então é uma coisa que tem que ser feita em conjunto, né? E o que foi mesmo a produção desse livro aqui. E é isso, gente. Se vocês quiserem conhecer esse projeto, né, saber mais, tá lá pela Knowles Books, tá? No site deles. Fácil a gente procurar. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram saber sobre o assunto? Deixa eu cancelar minha apresentação. Deixa eu só colocar aqui. Vanessa, a gente Tem alguma coisa? teve uma pergunta no chat aqui, eu vou passar para você, que foi da Giovana. Uhum. Ela perguntou como que a grossura do papel interfere na elaboração do desenho. Ele interfere porque, dependendo do que você vai fazer, ele precisa de suportar um pouco mais de água ou um pouco mais de pigmento. Por exemplo, quando eu estou usando um papel de aquarela, eu preciso ter pelo menos 300 gramas, porque vai água. Então, ele precisa aguentar, suportar aquela quantidade de água. Agora, quando eu fizer um desenho em pontilhismo, eu posso fazer com papel de 180 gramas, né? Que ele não é tão fino, mas também não é, nossa, absurdo de grosso, né? Mas ele precisa suportar um pouquinho de tinta, por isso que ele não pode ser uma sulfite, por exemplo. Agora, se for uma grafite, ele pode ser ali 90 gramas, né? Que é um pouquinho a mais que uma sulfite, né? Sulfite tem 70, mais ou menos, né? Então, uma sulfite um pouquinho melhor, assim, sabe? Aí já dá para grafite, por exemplo. Então, depende da técnica e depende se precisa suportar um pouquinho mais de pigmento, um pouquinho mais de água, assim vai. Ah, legal. A gente tem mais uma pergunta. É, como que foi a sua formação na área de ilustrações científicas? Tá. Eu comecei no segundo ano, né? Eu estava no segundo ano de biologia e eu vi que eu conhecia assim a ilustração científica, né? Vi por acaso, falei, nossa, que legal isso! Eu não sabia que dava para juntar as duas coisas, a arte e a ciência. Aí eu fui atrás do Rogério Lupo, que é um ilustrador científico. Na época ele morava em Valinhos. E aí eu fazia assim, como eu morava em Botucatu, eu saía de São Paulo, ia para. Não, saía de Botucatu, ia para São Paulo, ia para Valinhos, fazia uma aula o dia inteiro com ele, das 9 às 6 da tarde, voltava para São Paulo, voltava para Botucatu. Fiz isso, eu fazia isso uma vez por mês até me formar. Aí depois que eu me formei, eu comecei a fazer cursos com vários profissionais, né? Com o Leandro Lopes, que me ensinou pontilhismo, lá de Santa Catarina, né? Ele deu um curso aqui, e nas férias, assim, eu peguei, juntei uma grana, dormi no próprio ateliê e fui, sabe? No próprio ateliê dele e fui para lá. Com a Hiroi Sasaki, que foi com quem eu aprendi aquarela, Diana Carneiro, Pedro Salgado, de Portugal, que ele veio dar um curso aqui, aí eu aproveitei também. E aí é assim, né? Junta dinheiro, dorme na casa de amigos, faz negocia para
para dormir no próprio ateliê. Eu aprendi a ser cara de pau, gente, porque assim, o não eu já tenho, então não me custa nada ir lá perguntar, sabe? Então, eu sei que assim, às vezes o dinheiro é uma coisa que pega, pega mesmo. Aí o que que eu fazia? Eu falava, gente, não tem condições de pagar um hotel, sabe? O que que eu faço? Eu pergunto se não tem, se eles não conhecem algum lugar, se eu não podia dormir no ateliê e tal, e dava um jeito. Era assim, conseguia fazer os cursos por aí, assim, aí eu ia nas férias, enfim. Bem legal. A Samara perguntou se você pode falar um pouquinho como que está o mercado de trabalho para ilustradores hoje. Então, na ilustração é assim, eu estava dando muito mais aula de ilustração, né? E os trabalhos, eles são esporádicos, porque não é sempre que você vai ter ilustração para fazer. Mas também acontece de aparecer todos de uma vez, com prazos curtos, e você tem que se virar nos 30. Acontece, acontece, mas me dá uma satisfação tão grande quando eu vejo um trabalho meu num artigo assim, pronto, lindo, publicado, numa capa de TCC, né? Os adelfobates foram de capa de TCC, de monografia. Eu fico assim muito feliz, né, quando vejo o trabalho finalizado. Então, assim, uma pauleira, mas quando termina assim é gratificante. Mas é isso, né? Nem sempre vai ter gente pedindo ilustração, querendo ilustração, né? E é um processo que demora também, né? Então você tem que pesar aí o seu tempo, o seu custo, conforme o tempo que você tem. A gente tem mais uma pergunta aqui. Você só faz ilustração de herpeto e ictiofauna ou você faz de outros animais como mastofauna, avifauna também? Mastofauna eu cheguei a fazer, mas bem no começo, assim, quando eu estava começando a aprender ilustração científica, mas é um projeto que não foi para frente. É, outros animais, eu desenhei comportamento de opilião, era a primeira vez que eu tinha desenhado opilião, fiquei bem feliz que saiu em artigo também. E plantas, eu já desenhei algumas pranchas botânicas, né? E órgãos assim né, peixes, como vocês viram, assim, as pessoas, assim, os trabalhos que eu recebo normalmente são zoológicos, né? Já desenhei ciclo de esquistossomose para uma pesquisadora médica, mas plantas assim tem, mas eu desenho pouco porque vem pouco para mim mesmo, sabe? Mas as pessoas olham o meu portfólio, acho que no Instagram, né? Então acaba indo por essa área, assim. Mas não é só na Herpeto que eu desenho, não, em outros âmbitos também. A gente tem uma dúvida da Letícia e ela está perguntando quais seriam algumas dicas para começar ilustrações em aquarela. Para começar ilustrações em aquarela, é importante. Tem um exercício que é muito bom de fazer, que é dos quadradinhos, né? É um exercício bem básico, mas que ele ajuda a ter controle da água, porque qual é a ideia? Quando a gente está fazendo ilustração científica em aquarela, a gente tem que controlar essa água, né? Então a tinta só pode ir aonde tem água. E aí você usa dois pincéis. A gente usa um pincel para colocar a tinta e outro pincel para passar ele, sabe? O que eu recomendo de início é ver os vídeos e ir tentando mexer um pouco, sabe? E vendo materiais confiáveis. Por exemplo, a Pentel não. Porque assim, é como eu falei, sabe? Tem materiais que ajudam, claro que muita coisa é de você, mas tem material que não te ajuda. A Pentel não te ajuda, sabe? Que, assim, por experiência própria, né? De pegar, assim,
material de aluno meu, eu falo assim, mas gente, essa mistura não, esse pigmento não mistura, o que que acontece, sabe? E aí eu ver que é a tinta mesmo. Para início, até pode ser, mas vai chegar um momento que você vai precisar de uma aquarela com um pouquinho mais de qualidade. Aí as aquarelas são caras. O que eu recomendo, né? Se você for comprar todas profissionais, que você junte e vai comprando aos poucos, ou então todas estudantis. Porque quando você mistura a estudantil com a profissional cai no nível e fica estudantil, sabe? Ela perde um pouquinho da qualidade dela. Então, ou você usa todas as suas tintas profissionais, ou você usa todas as suas tintas estudantis. É o que eu faço? Não, porque eu tenho tinta estudantil e eu não vou deixar de usar elas, né? Porque eu comprei, então eu vou continuar usando. Mas assim, é o que eu recomendo. Eu tô trocando aos poucos, né? Mas eu vou usar até acabar. Não vou deixar de usar por conta disso. A Carolina, ela perguntou se você já trabalhou com arte digital e se você acha que a praticidade dessa técnica é promissora para a ilustração profissional. Eu, com a ilustração digital, na verdade, eu faço pequenas coisas, assim, eu faço alguns, eu arrumo um pouco a imagem, né? Algumas imagens precisam ser arrumadas, colocadas algumas coisas digitais, alguma seta, ou dar uma limpada, isso eu até faço digitalmente. Mas o desenho, não. Eu, na verdade, acho muito difícil, sabe? A ilustração digital. Ela porque assim, imagina que é, você precisa de um material para fazer lápis de cor, você precisa de um material para fazer aquarela. Na pintura digital é a mesma coisa. Você tem que fazer um brush específico para aquarela e um brush específico para lápis de cor e específico para pelo, específico para não sei o que, sabe? Você tem que fazer o seu próprio brush. Porque se você usar só aqueles que tem ali no Photoshop, alguns vão sair bons e alguns nem tanto, porque vai faltar alguma ferramenta que você deveria ter feito, né? Tem como fazer pincel, pincel, né, diferentes assim no Photoshop, sabe, salvar eles. Então tem gente que faz isso, né? Mas eu acho bem difícil, mas é uma área promissora, sim. É uma área legal. Ai, obrigada, menina. Aí, a última pergunta que fizeram aqui foi do João. Ele perguntou se você já desenhava e tinha esse interesse pela arte antes de É. começar na biologia. Ai, eu caí rapidinho, aí você pode repetir a pergunta, por Ah, favor? repito. O João perguntou se você já desenhava e tinha esse interesse pela arte antes de começar na biologia. Então, eu desenhava de observação e eu parei de desenhar por muito tempo. O que eu sempre falo para os meus alunos é que o problema é que a gente para de desenhar. Obrigada, Rafa. A gente para de desenhar, né? Quando a gente é criança, a gente desenha muito. Aí chega um momento da vida que a gente para de desenhar total, assim, sabe? E é esse que é o problema, né? Então eu desenhava muito, mas era muito de observação, sabe? Eu copiava muito a imagem, adorava fazer isso, assim, dos meus personagens de desenho favoritos e coisas assim. Aí chegou um momento que eu parei de desenhar, não desenhava mais, colegial não desenhava mais, assim, fiquei um bom tempo sem desenhar, até que eu me vi na ilustração científica e aí eu falei, não, vou tentar, vou fazer uma aula e ver como é que é. Aí eu fiz a segunda, aí eu fiz a terceira, e eu não parei mais. Inclusive de fazer aula, porque eu ainda faço aula, né? Eu vi que o Leandro Lopes estava dando aula de online, aí eu resolvi fazer aula de guache, porque eu tenho material de guache, mas eu não sei ilustrar em guache. E aí eu falei assim, eu quero aprender guache, então é o momento. Aí eu comecei a fazer aulas online com ele.
Muito bom, Vanessa. O pessoal está agradecendo, tá elogiando Ai, bastante. obrigada, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Alguém tem mais alguma dúvida? A última pergunta foi a do João. A gente queria agradecer a Vanessa por dar essa palestra para a gente, em nome do GEAS e do GBio. Foi muito legal, foi muito diferente, né? Ver uma palestra de arte, assim, é muito legal ver essas coisas, assim, né? Sim. E surgiu mais uma pergunta da Marina aqui. Se você fez algum estudo próprio em que realizou uma ilustração científica? Um estudo próprio para fazer uma ilustração científica, é isso? Ah, Ah, minha só. própria pesquisa. Não, eu tenho algumas ilustrações que, que eu estou fazendo por conta própria, que eu não terminei. Gente, o que o ilustrador tem mais é desenho parado. Nossa, como a gente tem desenho assim que a gente para por algum motivo e não consegue voltar, ou porque está acontecendo outras coisas, ou porque está vindo outros trabalhos, que como são pagos a gente coloca na frente. Então, mas assim, tem alguns desenhos que são meus, que, mas assim, não para publicação, assim, que eu estou fazendo porque eu gosto muito da espécie e eu quis fazer uma ilustração dela. Imagina, obrigada a vocês por participarem. Então, para fechar, a gente vai fazer o sorteio das ilustrações, né? Acho que a, a Heloísa está com as respostas do formulário que a gente passou. Aí a gente pode sortear ao vivo aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Ainda Não. não. Não? Uh-uh. Meu computador deu uma leve travadinha. Putz. Agora, Agora agora tá tá indo. indo. Ai, tá. Foi? Não. Não. Meu Deus. Vou colocar de novo. Ok. Nossa. Galera, desculpa, meu computador deu uma leve travadinha. Tá aparecendo para vocês agora? Não. Ainda não, Elo. Nossa. É de novo.
Pessoal, eu vou, como deu ali no computador da Cura, eu vou projetar os nomes e daí a gente faz o sorteio aqui. Só um segundinho. Tá, ela passou as respostas para mim aqui, eu vou compartilhar. Ó, pessoal, os inscritos foram esses daqui, nessa ordem. E daí a gente vai fazer o sorteio lá naquele site do sorteador. E o número que cair, a gente vai ser o nome lá, beleza? Tá. Só um minutinho. Tá aparecendo a tela para vocês, gente? Tá. O primeiro que a gente vai sortear vai ser essa ilustração aqui. A Bruna falou que o nome dela tá 2 vezes. Vou corrigir aqui no lugar, se tiver. Então, obrigado por avisar, Bruna. Vou sortear a primeira. Não sei o que aconteceu. Primeiro foi exatamente a Bruna. A segunda ilustração vai ser essa. E quem ganhou foi a Vitória Mesquita. Foi sim, Bruna. Aí a gente entra em contato com vocês duas depois. Parabéns, viu, pessoal? Parabéns. Era isso, então. Obrigado de novo, Vanessa. Obrigada a vocês, foi um prazer participar. É isso, então. Valeu, gente. Boa noite para todos. Tchau, gente. Obrigada, viu? Até mais. Até mais.